Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao 60 Pode Mais, o podcast que joga a luz na longevidade ativa dos novos 60 a mais e nas questões que os envolvem. Gravado nos estúdios do Clube Empreendedor Brasil, a quem agradeço o apoio. Eu sou Carla Cabral e hoje trago uma conversa com uma mulher que representa muito bem os impactos desta longevidade ativa real, sem filtros e sem romantização. Kika Gama Lobo. Depois de mais de 30 anos como assessora de imprensa, ela se reinventou, tornou-se escritora, influencer da maturidade, criadora de festas sênior, Kikando, e idealizadora do movimento Sei Sem Idade, que ela vai contar aqui pra gente. Kika, muito obrigada pela sua presença aqui no 60 Pode Mais. Obrigada, Carla, pelo convite. Estou dentro. Então, vamos juntas. Vamos. Olha, se você ainda não segue esse canal, clica aí em seguir o canal, tá bem? E curte também esse vídeo para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas na sua plataforma preferida. A nossa conversa hoje vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre assim, as várias faces dessa longevidade e desse envelhecimento. O episódio é sobre envelhecer sem fórmulas prontas, é sobre continuar com presença, lucidez e movimento, mesmo quando a vida muda e nos prega algumas peças. Kika, para a gente começar, eu queria que você me dissesse como é que você se apresenta hoje. Eu já falei do seu currículo, etc., né? Quem é você além dessa descrição que eu fiz? Sobrevivente da maturidade. 61 anos, carioca, nunca quis ser influencer. Nasceu, brotou, foi acontecendo. Tudo começou quando eu tive um câncer agressivo em 2012. Eu comecei a vomitar no Facebook um monte de... Tive a depressão, porque ó Deus, né? E aí, quer dizer, um caminho longo, mas eu não acordei um dia e falei, vou falar para os 60 mais, na época 47 mais. Entrei nos 50, no começo dos 50 anos, já entendendo que eu podia ser uma voz, mas tudo foi construído organicamente. Então, eu acho que hoje, sim, eu sou uma voz da maturidade, sou uma pessoa que falo sem filtro, como você me apresentou, sobre os temas, os desafios da nossa idade, do nosso tempo, da nossa geração. Mas, assim, uma alcunha, né, assim, um nome efetivo para o que eu sou, né, acho que eu continuo sendo uma comunicadora e agora sobre os temas da passagem do tempo. Porque influencer acaba sendo um nome contemporâneo, mas para falar de uma comunicadora, na verdade, né? De pessoas que... E eu acho que quando falo influencer também vem um pouco a reboque das influenciadoras, né? Da moda, do luxo, do esporte, uma coisa assim muito, né? E como eu comecei... assim, tricotando com digital, e não foi uma coisa pensada, e é eu presa até hoje, né? Sou eu, então não tem a equipe, as pessoas, o planejamento, então acabou sendo de fato uma coisa que se ficou é porque tinha alguma verdade. Claro, então, e eu acho que o que fica é isso, é quando tem a verdade, né? E como é que você lida com o envelhecimento, né? Com essa nossa maturidade... sem romantizar, que você fala muito sobre isso. Eu fui bonitinha quando eu era menina. Então, corpão, bundão, gostosa, do Leme, né? Eu sempre na praia. E eu, de alguma forma, sorte minha, eu não acreditei muito naquilo, né? Então, eu acho que, vamos dizer, perder o colágeno, e aí tudo que ele engloba, de alguma forma foi, para mim, um alívio. Claro que você não quer despencar, ficar com a bunda caída, com cara de decrépito, eu também não faço essa linha, né? Olha que lindo ficar velha. Mas eu acho que nesse sentido de deixar de ser um objeto, um corpo, um desejo, a popular, olha que gosto, isso me salvou. Outra, acho que eu penso. Então, acho que o cérebro não envelheceu. E aí, de alguma forma, deu um match. Né? As coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido.
sou meio revolts, assim, sempre fui uma pessoa meio sem filtro, né, como a gente vem falando aqui. Então, eu acho que a maturidade é o lugar onde você, assim, decreta e valida a sua ousadia. Se você tem, pega ela na mão e vai. Então, também foi um lugar que ficou mais fácil falar os meus absurdos, porque lá no início era uma coisa, assim, meio confusa. Então, como é envelhecer? Não tem outro jeito, né? Tem. Aí a gente não quer, né? E eu acho que eu já passei por esse lugar, né? Quando o médico falou, você está com câncer, e eu perguntei para ele, eu morro quando? Ele falou, não tenho a menor ideia, moça. Tem a bala perdida, o infarto do miocárdio, tem o destino, tem o atropelamento e tem o câncer, que foi o que eu tive. Então, assim, só tem uma coisa que você tem que enfiar na cabeça, ele dizia para mim, você vai morrer. Qual a parte que você não entendeu? Né? Então, eu acho que quando eu pego aquele finito, ainda que tardiamente, eu não tinha 12 anos, eu tinha 47, então lá se ia, né, uma vida, eram quase 5 décadas. Mas ali eu tive uma espécie de um ahá, Shazam, um negócio formou e eu falei, vai acabar. Então, se vai acabar, bora tentar dar uma significância. Outra foi a própria sobrevivência. Eu sempre fui a mulher do boleto, eu sempre fui a mulher do você tem que pagar a sua vida sozinha. Nunca tive marido rico. Meu pai morreu, enfim, já tem muitos anos e só me deixou dívidas. Então, não tenho nenhuma história para contar incrível. Olha, agora que eu cheguei na maturidade, que eu fiz o dever de casa, que estou plena financeiramente, eu posso me aposentar, eu posso... Então, não tinha isso. Acho que esse corre também nunca me tirou do trilho, do tentar. Continuo tentando, né? Então, de alguma forma, a vida real me capacitou para ter uma maturidade um pouco mais presente. Eu reparo no seu discurso que você fala muito sobre identidade, pertencimento, sentido, não só sobre dinheiro, sobre sobrevivência, apesar de você falar sobre pagar boleto, né? Sim. Isso é uma coisa muito presente, assim. Voltando à história do propósito, colocando nesse saco aí o que você falou, eu acho que eu fui para esse caminho tardiamente. E eu acho que eu nunca fui de abraçar a árvore, nunca fui a fêmea, o sol, a vida, a energia. Nunca fui desse tipo, não. Sempre fui tipo muito prática. Mas eu ando sem fumar maconha, sem delírio, sem nada. Aliás, eu parei de fumar maconha, eu fumava quando eu era menina. E eu ando mais suave, eu ando mais mágica, usando uma palavra que é ruim, mas explica um pouco essa coisa de tentar ver, sabe, o inexplicável, né? Tentar sentir uma vibe um pouco diferente, tentar procurar a tal da energia positiva em tudo que se faz. Então, isso veio de agora. Então, essa coisa de buscar esse viés é novo, mas o boleto continua, mas melhorou. Sim, a realidade continua, mas existe esse lado que você se permite. Com a maturidade, né? E com talvez aquilo que eu falei, né? Quando formou para mim, né? Eu deixei de ser apenas um corpo, o meu cérebro ele juntou com as coisas que eu já pensava, a liberdade chegou de uma forma mais plena. Eu virei uma voz da maturidade sem querer, lembrando que eu falei no início, eu não acordei e falei, serei uma influência. E aí eu acho que eu fui também acreditando nessa minha transformação. E isso foi positivo. Sim. É positivo. E eu acho que também, talvez essa sensibilidade diga respeito à proximidade de uma finitude que você chegou. Né? Todo mundo sabe que vai morrer. Sim, né? Mas eu acho que eu tive Eu me lembro exatamente o momento que o oncologista falou para mim isso. E foi o momento onde eu comecei a minha primeira químio. E eu tive um câncer de endométrio, que é um câncer vaginal feminino, e eu fiz uma quimioterapia lá, né, na dita cuja, de uma forma muito vexatória,
enfim. Então, o processo todo da quimioterapia era um processo doloroso, tanto real quanto imageticamente. Então, a força do que ele falou para mim colou, né? Porque não desmerecendo outros tipos de tentativa de cura, né? Via oral ou até injetável, a minha era um cilindro dentro de mim, um negócio assim meio estranhíssimo, ginecológico, eu nua, deitada num ambiente radioativo com aquele colete anti-radiação, um ponto eletrônico falando comigo, que era o médico. Então, e foram 8 sessões, então não é uma. Então, eu acho que essa vivência foi uma vivência que me trouxe assim, olha só, se você não entendeu, deu para entender agora, né? Lembrando que era um processo de cura, e eu sou super grata. Então, não era uma coisa que eu estava indo para a morte, era muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Era uma antítese daquilo. É uma segunda chance, vamos dizer assim. Mas era uma segunda chance que tinha quase que, né, um roteiro macabro. E aí eu falei, isso aqui é para os fortes. Bora fazer diferente. E fiz. Tô tentando, né? Tô tentando fazer diferente. Tá aí, bacana. Agora, uma outra coisa, você falou que trabalhar é um remédio para o idoso, você tinha me falado. O que significa isso exatamente? O trabalho cura? Cura, total. Total. Eu acho que CLT ou empreendedora, na selva ou protegida, né, pelas regalias, eu acho que você dá forma a alguma coisa, entrar no processo, né? O trabalho é um processo. E a gente que vem do rolê corporativo, da vida, né? Eu comecei com 17, você também. Sim. Deve ter começado menina. Eu nunca parei de trabalhar. Nunca. Claro, teve o hiato da doença. Mas, assim, eu estou nessa pista há um tempão. Eu acho que o networking, o processo do saber fazer, e a gente vem de Jurassic Park, né? Então, sim, a gente veio na transformação desse mundo aí, acompanhando essa transformação. Você também deve ter vivido isso. Eu trabalhava no Telex, a fita. Depois, eu não cheguei a trabalhar com o Telex, porque a minha função não era essa, mas eu sou arquiteta. Então, eu desenhava à mão. E aí, para a inteligência artificial, que é o que a gente está vivendo, e a gente ainda estamos aqui, então a gente cumpriu um arco, né, de muitas mudanças. E a gente continua tentando ser relevante. Por mais que tenha o cabelo branco, a ruga, por mais que não seja, ainda seja meio analfabeta digital, mas assim, eu ponho o pé na porta e vou. Então eu acho que o trabalho cura nesse sentido, de um pertencimento não só ao mercado, como a si. Eu acho que a função do trabalho, não importa se você faça crochê, ou seja, ou se você é astronauta, eu acho que tem uma potência muito grande aí no ritual do trabalho. Sim, seja lá um trabalho voluntário ou a pessoa ser CEO de uma grande empresa. Acho que é importante, tem aquela coisa de se sentir útil, mas não é só isso, tá ali, fazendo parte. Eu acho que é a tal da história em movimento. É claro que você, assim, não é a Maria Antonieta, né? Assim, sei lá se botar nos anais da história, quem sabe, né? Mas, assim, é o seu tempo, é a sua história. Então, é uma oportunidade de ser a gente. Mas ninguém é igual a ninguém. Então, assim, eu sou única, você é única, a gente está aqui contando a história, a nossa história e fazendo parte desse mundo. Se a gente realmente vai ser famoso um dia, se alguém vai lembrar, olha, a Kika Gama Lobo, maravilhosa, influencer da maturidade. A gente não sabe. Ou a Carla ali do 60 Pode Mais. E também não é para isso que eu acho que o trabalho serve, né? Assim, como um legado egóico. Não é isso. Eu acho que eu sou tarada no processo.
Eu acho que ele ajuda outras coisas. Então, quando eu passei pelo câncer, foi super útil ter sido uma pessoa do trabalho. Quando eu tive as minhas filhas e aquele mundo, que é um túnel, né? Sobretudo para quem sempre trabalhou que nem uma louca, a maternidade, o trabalho ajudou. Eu acho que nas perdas que a gente tem ao longo o trabalho ajuda. Sim, então, com certeza. Para mim é um pilar. Eu já tive perdas, já perdi meu pai, já perdi minha mãe, por exemplo. São perdas fortes na vida de qualquer pessoa. Sim. E realmente o trabalho ajuda. E que você estava falando sobre o processo, né? Eu acho que, ou ser famoso, eu acho que justamente quando a gente trabalha para o fim, quer dizer, ser famoso, ser feliz, essa coisa, na verdade, te trai. Exatamente, é uma armadilha, exatamente, porque você não sabe. Eu acho que você tem que ser feliz no processo. Sim. Isso que faz a gente ser feliz. Sim. Então, eu estou aqui, por exemplo, hoje, falei que sou arquiteta, e eu estou aqui com o meu podcast, falando também dessa história, porque num certo momento, alguma coisa aconteceu, já contei essa história num evento, que eu saí com a certeza que eu tinha que falar sobre aquele momento que eu estava vivendo, que eu estava justamente buscando uma coisa nova, me reinventar, me satisfazia, fazer uma coisa totalmente diferente do que eu vinha fazendo, que eu estava com essa necessidade. Num momento em que todo mundo pensa, quer dizer, todo mundo, mas a sociedade, de uma maneira geral, pensa em parar. E aí, né, que a gente vai parar, Sim. Próximo da aposentadoria. E aí eu encontrei um mundo excepcional. Encontrei inúmeras pessoas assim pensando como eu, Carla, e eu fiquei tão feliz eu com acho isso. Que tem uma potência enorme no que você faz, no que eu faço, porque somos mulheres comuns. Eu escrevi um texto sobre isso, assim. A gente vem do mundo normal, então não tinha um sobrenome incrível, um marido trilhardário, uma herança maravilhosa. Você estava ali vivendo. Exatamente. E aí, quando você faz essa mudança que você teve, esse chamamento, né? Tipo assim, eu preciso falar porque algo vazou em você. É muito importante que isso seja dito, porque é uma mulher como qualquer outra que nos ouve, né? Aqui, a gente está aqui, um homem que esteja ouvindo. Não precisa de um arcabouço, uma coisa para você. Exatamente. Bora lá, bora tentar. E eu falo isso muito quando eu posto, por exemplo, eu fazendo ginástica. Aí eu falo, gente, eu não sou sarada, não sou aquela 60 a mais maravilhosa, mas eu quero mostrar exatamente que eu estou aqui e estou em busca da minha saúde. Então, e que todo mundo pode ir em busca da saúde, não precisa ficar linda, maravilhosa. Assim, a gente tem, dizem, né, temos a nossa beleza, a caridade. É porque a sociedade sempre enaltece a juventude como beleza, né? E como. Bom, eu gostaria de tocar agora em um assunto delicado e profundo da sua vida. Nós estamos encerrando Fevereiro Roxo agora, que esse episódio vai ao ar. O mês que destaca o Movimento Nacional da Conscientização sobre 3 doenças que são incuráveis, que é o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. E a sua mãe tem Alzheimer, né? Foi diagnosticada com Alzheimer. Então, isso acho que são 2 faces de uma mesma moeda, que é o envelhecimento, né? A gente está falando aqui de longevidade ativa, de busca de propósito, de continuar em movimento, de continuar produzindo, mas tem também o lado do adoecimento. Tem. Né? Forte. Forte, muito forte. Como é que foi perceber que algo estava mudando ali com a sua mãe? Sou filha única, então não tem muito para onde escapar, né? Eu sempre tive uma relação com ela um pouco mais para difícil, uma personalidade dela fortíssima. Temos o mesmo signo, não que eu seja astróloga, mas somos leoninas, as duas. E eu sempre disse que eu era o leão manso, eu sou uma pessoa quieta. Sou super observadora, fico na minha. E a minha mãe Casa Dourada, né? Casa Dourada, unha vermelha, ela é a melhor, a maior, a maioral, a incrível, a maravilhosa, a única. E eu ali, né? Achando o meu espaço e fazendo questão de dizer, sou diferente. Não quero atender a esse padrão.
Então, de alguma forma, a nossa vida não se encaixou no desejo dela, nessa expectativa e na minha capacidade de me moldar, né? Sempre eu morei sozinha, saí de casa cedo, não dava, né? Convivência. E aí ela foi envelhecendo. Meu pai morreu no dia do meu aniversário, dos meus 40 anos. Há 22 anos atrás, eu estou indo para 62. E esse já foi um processo com ele ficou doentíssimo durante muitos anos, tipo 10 anos indo e vindo de hospital. Então eu já participei na minha juventude desse ioiô. E ela, com uma doença autoimune, que nasceu com ela, uma doença grave, artrite reumatoide juvenil, teve com 9 anos. E aí todos os médicos desenganaram, dizendo, aos 40 você não chega, filho, nem pensar. Não posso negar que tem uma força de viver essa mulher. Com certeza. Uma loucura. Nasci, tanto é que eu tenho uma marca aqui, que eu mostro assim para as pessoas que de fórceps, né? Tem um pedaço aqui do osso que deve ter sido como é que eu saí de dentro dela. Foi a única filha, o cara falou, não tem mais, não dá mais. E desde que ela tem 40 anos e eu 18, 20, ela vai morrer. Então era sempre assim, era sempre um diagnóstico, né? Sempre muito ruim, usando uma palavra horrorosa, mas era assim, era uma vivência de aleijada, né? Ela seguiu essa vida com muitos danos nas juntas, como essa doença horrorosa, né? Todas as partes de movimento ficaram praticamente rígidas, mas ela foi seguindo, e ela foi seguindo, e ela foi seguindo. Em 2013, ela teve um primeiro AVC, e aí, quando eu levei ela para o hospital, eu descobri que ela tinha tido outros 2 AVCs sem sequela. E eu decidi, ali naquele AVC que eu estava vivenciando, entrar na casa dela e fazer uma espécie de um inventário, né, das coisas. E eu encontrei o caos. E assim expondo, né? Porque eu acho que nesse momento, primeiro que é a minha mãe, não estou falando de uma pessoa qualquer. Depois eu acho que pode ajudar outros filhos a, de repente, identificarem essa maluquice, né? A minha mãe tinha check-calção em loja chique, tipo Cris Barros e Animale. Minha mãe tinha penhor da Caixa Econômica com várias cautelas em aberto. Empréstimo no Bradesco e consignado no INSS, no banco legitimado pela gerente. Ela tinha um negócio chamado medalhão persa, que é um treco na televisão que vende joia e tapete de madrugada e que a pessoa solitária fica comprando pelo telefone, boletos e boletos e boletos. Além do que, ela ainda tinha dentro de casa uma coisa que eu via, claro, que eu não morava mais com ela há muitos anos, eu via que a casa era entupida de coisa, mas eu nunca tinha aberto todos os armários. E aí, quando eu decidi abrir os armários, eu encontrei 8 calças pretas semi-idênticas dentro de uma sacola com papel de seda e o laço da loja. Eu encontrei 136 pares de sapato. Eu encontrei enfeites de Natal, assim, encafifados junto com as panelas de cozinhar, misturado com sei lá o quê. E o Circo dos Horrores só foi piorando, eu não vou ficar aqui fazendo... Sim, quer dizer, isso era uma mistura de carência e já demência, já alguma coisa? Eu não sou médica, eu não sei o nome da pré-demência, do pré-Alzheimer, da loucura, mas eu acho que a solidão misturada com atitude, eu mando, eu faço, eu sou a rainha, entendeu? Que sempre teve esse protagonismo. Eu me coloco depois de... Sempre fiz análise, mas, claro, depois que ela caiu, eu decidi intensificar, né? É bastante difícil. Falar, gente, que momento que eu não via? Né? Entendi. Que momento que eu não via?
E aí, assim, o que aconteceu? Aconteceu uma raiva da minha parte horrorosa. Vou colocar aqui um tic-tac. Uma raiva horrorosa. Dela? Dela. Eu em relação a ela. Filha única. Cadê o patrimônio? O que vai sobrar? Nunca tivemos quase nada. Né? E aí eu descobri que nessa maluquice só sobrou um apartamento. Ela tinha, ao longo dessa vida com meu pai, 3 ou 4 apartamentos, que ela perdeu todos. Eles perderam, vou colocar também na conta dele. E aí sobrou um apartamento, que foi esse, que ela deu como garantia para o banco. Ou seja, não sobrou nada. Nada. E aí o que aconteceu nesse processo todo? Eu mergulhei, tem gente que se afasta. Me deu uns 5 minutos e eu fiz Sherlock Holmes, Agatha Christie. Eu fiz um inventário total do terror. E eu fui muito ajudada. Eu tenho uma professora de educação financeira, chamada Letícia Camargo, e eu tenho um advogado chamado Felipe e Jacon. Quem me apresentou o Felipe foi a Olivia Furst, que era uma amiga da Andréa Pachá, que é uma juíza amiga minha, do Leme também, da onde eu. E aí ela me apresentou, e quando eu apresentei para a Olivia a situação, ela falou, calma, tem que ser por parte. É tanto problema que tem que ser por parte. E aí, para encurtar, onde é que eu estou hoje? Né? Eu demorei 4 anos e meio para resolver todas essas questões, uma a uma, e assim foi feito com a advogada e com a professora. Eu paguei todas as dívidas dela, eu negociei tudo, eu vendi tudo que eu podia. Eu entrei nesse apartamento e eu abri todas as gavetas, li todas as cartas, vendi tudo que eu podia. Demorou 2 anos e meio essa maluquice. Eu fiz 26 bazares. Quando fala essa palavra bazar, me dá até um arrepio. Eu vendi todas as coisas dela sem ela saber. Muita gente faz isso depois que a pessoa falece. Não, né? Fiz em vida. E aí, assim, várias críticas. Várias. De amigos, de familiares. Eu tinha sempre uma frase. Pega para você. Tá aqui, leva. Leva o pacote inteiro, resolve para mim. E onde ela estava? No apartamento? No apartamento. E ela vivenciou esses bazares, essas coisas? Que tudo era assim, o gato subiu no telhado. Quando eu comecei a inventar, maquiar, né, eu saquei que quando ela foi entrando na onda, pura ela não estava. Então, que ali já tinha algum problema. Ela passou a ter um acompanhamento neurológico, ela passou a fazer determinados exames. Teve o AVC também, né? Por causa do AVC, porque lembra que já tinha tido 2, sem sequela. Então, já tinha ali dentro alguma coisa. E ela foi tendo um declínio bastante grande. Quando eu entendi que aquele pacote ia sobrar inteiro, foi ainda um processo mais difícil, porque eu era casada pela 2ª vez, morava num apartamento em Ipanema, alugado junto com o meu atual namorado, ex-marido. E aí a equação, o apartamento não é grande, a equação tem que trazer minha mãe. Aonde que fica a minha mãe? Não sei, não cabe. Eu tenho 2 meninas, 2 filhas, moram comigo. O apartamento não é grande, o marido. Essa é a questão realmente que a gente enfrenta também na maturidade, né? É o cuidado, e o cuidado sempre, né? Mas no caso você é filha única. E eu decidi fazer uma coisa ainda mais radical, também super julgada, hein? Aliás, assim, eu sou a Geni. As pessoas julgam muito, mas não estão ali para ajudar. Não olham o que está acontecendo exatamente. Eu tenho um perfil e orientada pelo advogado e pela professora, e eles falavam, olha, não tem plano B. Ou você toma um Rivotril e mora na cidade de Pirlim-Pim-Pim, e bora fazer a louca, e um dia resolve, ou, né, explode, cata os cacos, ou você entra e você comanda, esgarçada, ferida, com ódio e sangue no olho, a gente vai te ajudar. E aí o que é que acontece? Que eu acho que esse processo é que é a grande
Maluquice. Vem o pacote. Não, olha, então sua mãe vai morar com você, então aí você contrata a cuidadora e a cuidadora. Eu já era a mulher da planilha. Com a minha mãe, com a loucura da minha mãe, esses 4 anos e meio, e depois 2 anos e meio só num apartamento, eu fiquei obsessiva pela planilha. Eu fiquei uma aluna aplicadíssima com relação ao dinheiro. Eu sou uma mulher que hoje sei quanto eu posso gastar por dia. Contribuição que eu dou na igreja todo domingo, até eventual esmola ou o cafezinho de R$ 6,80, eu anoto na planilha todos os dias, há 5 anos. Então, eu fiz as contas e falei, eu vou cuidar da minha mãe. Vou limpar a bunda, vou dar a comida na boca, vou trocar o lençol, vou fazer ela andar, vou. Estou exausta. Porque a gente não consegue abraçar o mundo, né? Mas eu fiz a conta e eu peguei a informação dos meus outros amigos. Nada contra os cuidadores, tem maravilhosos, tem famílias que têm equações incríveis. Mas ou você fica dentro de casa cuidando do cuidador, ou você faz uma planilha de gasto que ele vai comer, aonde ele vai dormir, todos os encargos você vai ter que pagar. E aí todo mundo fala para mim, ou você tem uma situação muito boa para poder arcar com esse circo, ou você tenta fazer uma poupança e coloca numa instituição de longa permanência, um asilo. Nada contra. Eu colocaria minha mãe linda no asilo, como eu quero ir para o asilo. Já falei para as minhas filhas, eu acho isso de Deus. O problema é que no Brasil é para poucos. Ainda é uma coisa carérrima. E o que não é carérrimo é depósito de gente que vai para morrer. Porque eu já visitei todos os tipos, eu conheço tudo. E aí, assim, tem um de 25 mil incrível na Barra, tem uns de 17.200, fora remédio, fralda e tudo mais que você vai fazer. A despesa é grande. Tá onde esse dinheiro? Essa é a questão também do envelhecimento, a despesa que aumenta. É caro. É caro. E aí, é caro envelhecer. E aí, qual foi a maneira, a solução viável? Lembra que eu tenho 2 filhas, hoje 26 e 28 anos. Eu tenho uma senhora que trabalha comigo, que é um anjo da guarda, está comigo há 10 anos. É uma diarista, né? Assim, fixa, mas diarista. É uma senhora que me ajuda demais, dona Gilda. Todo mundo entrou na loucura comigo. Eu já fui logo falando. Falei, olha, emoções fortes, ondas de 15 metros. A gente pode ocasionalmente se afogar, mas vamos juntos. A minha filha menor olhou vamos nadar. A minha filha menor olhou para minha cara e falou, não consigo. É muito para minha cabeça. Esse cheiro de urina, esse cenário caótico, isso é muito. A maior é o Messias. Faz tudo junto comigo. Teve um burnout. Chegou uma hora que não deu. E eu ainda estou nessa, eu ainda estou tentando segurar. E eu faço a dança. E outro dia uma amiga minha falou, gente, tem que voltar para maconha. Pelo amor de Deus. Eu falei... Agora, Mas hoje, agora quem está com a sua mãe? Então, a Você dona Gilda. Que cuida. Dona Gilda, que está lá, minhas filhas. A minha mãe tem alguma autonomia ainda. Então, coloca-se ela sentada, ela consegue comer. Ela, na hora, tem o plano de saúde dela, que é a Prevent Senior, que eu acho não maravilhoso, mas acho que é uma solução para quem não tem muita grana, que é o caso, porque eles têm um médico de família uma vez por mês em casa, que acompanha ela desde o AVC, e ela tem fisioterapia paga pelo plano, 2 vezes por semana. Então, essa maneira, a casa é muito cheia, é muita gente. Então, eu acho que ela vive muito essa vibe da casa, o que é muito positivo. Sim, porque se ela ficasse sozinha, talvez ela tivesse piorado muito mais rápido. Muito mais rápido. E acabou sendo, que eu acho que essa doença da sua mãe, toda essa situação que você descobriu, acabou te mostrando algo que é mais importante, né? Assim, talvez a presença, né? Estar presente. E outra coisa que eu acho é que é uma situação sempre muito difícil.
Mas eu entrei nesse mercado da longevidade sem titularidade. Eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, psicanalista, ginecologista, eu não sou coach, eu não sou pajé. Eu falo em primeira pessoa. Tudo meu é dos meus, meu ou dos meus. Então, a minha mãe virou um laboratório para mim. Ela acabou sendo o maior gargalo das famílias. Grana, cuidado e emoção. É esse tripé que eu vivo. E eu tento, ainda eu sigo, né, o Bom do Alzheimer, que ela mega troca comigo no Instagram. Ela é maravilhosa. E sigo outras influenciadoras que só falam disso e conheço a Ana Cláudia Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, já entrevistei. Essas pessoas são maravilhosas, porque eu mando qualquer coisa, é assim, Kika, se protege, vai para o mar, sai no final de semana, contrata, porque daí eu posso contratar a dona Gilda para ficar um final de semana com ela, quando eu viajo, quando, por exemplo, eu tenho um namorado, o cara que era meu marido é meu namorado hoje, eu namoro meu segundo ex-marido. E assim, eu não vejo quase nunca, porque não dá para dormir na casa dele, né? Eu sou a virgem, eu tenho que voltar para casa, né? E aí, quando eu quero dormir com ele... E a gente ainda ri dessa situação, claro, né? Porque você tem humor. Quando eu quero dormir com ele, eu falo para minha filha, pelo amor de Deus, dá para você ficar com, né, a vovó para eu poder dar uns beijos na boca? Simples assim. Yeah. Porque senão ele trabalha, eu tô no corre, vai ver que horas. E a sorte é que a gente foi casado 10 anos e a gente viveu, e ele é um homem cheio de cicatriz, e eu também, ninguém é criança. Então, o que dá. Mas com tudo isso, né, a sua mãe perdendo memória, esse corre aí que você falou, essa loucura toda da sua vida, você cria encontros, cria festas, faz o Quicando, está criando agora esse movimento, escreve em diferentes veículos de comunicação, tem seus livros. Eu até trouxe, não sei se é essa câmera aqui. Eu escrevia, vamos por ordem, eu escrevia Quicando na Maturidade, Uma Senhora Mudança, prefácio da Marta Medeiros, maravilhosa. E escrevi Crônicas de uma Carioca Grisalha. E escrevo semanalmente na revista Veja, na Veja Rio. E as minhas amigas falam, você tira energia da onde? Porque é um contraste, na verdade, né? Essas duas faces do envelhecimento, conviver com o adoecimento e, ao mesmo tempo, conviver com esse propósito, com essa energia, com essa vontade de viver. Eu acho que eu tiro do finito, a história que eu contei lá do médico, vai acabar, e eu tiro também da minha mãe. Essa coisa de falar assim, vamos, então vamos. Claro, se você perguntar, chora no banheiro? Chora. Tem ataque? Tem. Fica um final de semana jogada na cama, olhando para o teto? Fica. É isso. Então, assim, não é uma história linear, linda, incrível, potente. É vida, né? É vida, mas eu vou lá e faço. Então, quando eu criei a Festa Quicando, junto com o meu sócio, o Marcos Mamed, é uma festa sênior para 60 mais, estou na 7ª edição. Então, assim, é uma festa que acontece, né? Indo para o 3º ano. Eu vi no Instagram uma sueca lá em Estocolmo, uma mulher 80 anos, precisando de grana. E aí a mulher falou, ela é DJ, diferente de mim, que não sou. Ela falou, bora fazer aí uma festinha de 6 às 10. Falei, vou copiar essa mulher. Fazer festinha de 6 às 10, a da gente é de 8h30 à meia-noite e meia, vai até 2 da manhã, tem uma coisa mais Rio de Janeiro, mais hot, né? Mais, assim, ela tem 80 anos, eu tenho 62, então tem um gap aí também, eu acho que de timing. Mas a mulher é assim, fenômeno em Estocolmo, fenômeno. Sim. E aí eu falei, vou pegar essa energia, porque eu também bebo um pouco na energia das pessoas, né? As pessoas são incríveis. E as anônimas, né? Essas mulheres aí de periferia, né? Todo mundo que é trisavó, mulher tem 300 netos, não tem R$1 no bolso, tem um sorriso na boca, sem dente, mas tem um sorriso na boca. E estão muitas vezes ali no samba, na festa, seja lá o que for, né? E esse movimento SEI? É novo. Então, dos produtos que eu criei, então, os 2 livros, estou indo para o 3º livro, eu tenho um podcast com homens maduros, o Podpau. Sim, Podpau, que é bem legal. A Festa Quicando, enfim. Eu falei, quero ter um evento proprietário, quero ter um evento meu, mesmo que seja o início do início. Ceia sem idade. Criei junto com uma amiga minha, chamada Martina Dávila,
Eu a conheci não tem muitos anos, fazendo um evento chamado 50 Best Restaurants, que é um selo de gastronomia internacional. Ela é 60 a mais, ela é grisalha, ela é gringa, só que mora no Brasil e acostumada ao rolê do trabalho, vem do mercado corporativo. Falei, gente, mulher é igual a mim, né? E aí eu vi que ela era uma mulher que realiza. Eu gosto muito de gente que faz. Eu não sou uma pessoa da falação, eu vou lá e faço. É como eu falei, eu estou na blogueiragem há, sei lá, 14 anos, que é a data da remissão da doença. Não sou um fenômeno, ninguém me para na rua, mas eu faço. Estou ali fazendo. Meu pequenininho. Como eu também estou aí fazendo. Estou fazendo. O meu pequenininho. Importante a gente saber que está fazendo, Por contribuindo. Exemplo, eu tenho uma filha influencer, eu tenho uma filha jovem que os números são absurdos, o que ganha é absurdo. É uma menina que eu acho que bebeu no meu modus operandi, apesar do negócio dela ser esporte, ela é corredora. Então eu vejo também que a internet é muito um business do jovem. Apesar da gente estar ali, apesar dos maduros estarem com presença de tela maior número de tempo, a gente tem um monte de perfil aí, mas é uma coisa micra diante da escala dos jovens, né? Então o SEI veio dessa necessidade de falar, eu quero um evento próprio. Agosto, a gente já tem um parceiro, Fairmont, o hotel em Copacabana. Sim, no posto 6. Isso, e estou desenhando aí, já tem um formato, palestras, uma feira de negócios, né, algumas práticas também acontecendo 2 dias. E estou comercializando. Não posso nem dizer para você estar certo, porque estou buscando grana. Então, quem quiser, entre em contato. Sabe que eu sou direitinha, limpinha, sei fazer. Não, claro, e você vai mostrando nos seus perfis, vai falando e as pessoas vão acompanhando e aí... assim, eu só tenho um perfil que é o @KikaGamalobo, eu sou super ativa no LinkedIn e no Instagram, tenho Facebook também, tenho TikTok também, mas o TikTok micra, né? Quem é jovem vai rir, fala, gente, oi, mas tô lá fazendo. A comercialização desses produtos normalmente é feita one-to-one, então eu mesmo que apresento junto com a minha sócia, ou a própria festa que eu comercializo, ou o próprio Podpah que eu tento patrocínio. Aliás, Viagra me patrocine, ou qualquer... Eu também busco patrocínio aqui, a gente está aí na luta. É isso, não é fácil, mas eu acho que, de novo, eu e você, a gente traz verdades, a gente traz humanidade, a gente se liga com a pessoa comum, a gente fala direto com o consumidor final. Então, acho que a gente tem muito valor para essas empresas. Então... Ó nós. Ó nós aqui, gente. Olha, a gente está chegando ao fim desse papo incrível, viu, Kika? E eu queria te fazer uma pergunta. Eu sempre pergunto no final, apesar de você já ter falado muito, por que você, aos 60, pode mais? Que eu quero. Eu quero. Forte, é isso. Que a gente quer. E não importa os outros. A gente vai lá e faz. Eu quero. Você quer deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo, para mulher, para homem? Quem aprendeu, o que você aprendeu sobre envelhecer que ninguém te contou? Olha, primeiro para os homens que entrem no meu Podpah. Então, eu estou no Spotify e no YouTube, é só digitar Podpah, Podpau. Acho que vocês vão gostar de ouvir. São homens hétero, 50 a mais, falando sobre temas sensíveis. Falo sobre pau mole, falo sobre boleto, falo sobre saúde mental, falo sobre contatinho, pornografia. Eu não, né? Eles. Eu pergunto, eles falam. Acho que para as mulheres, nós, mulheres maduras, somos a grande revolução desse Brasil. Eu acho que a gente vem falando coisas muito novas, muito novas. E acho que a gente vem fazendo um trabalho impecável, ainda que com cara de sobrevivência, né? Porque a gente vai falando para vazar
para não enlouquecer, mas eu acho que, sobretudo, o recorte da menopausa foi muito potente no Brasil. Essas mulheres que começaram a reclamar para si melhorias na ciência, na medicina, no próprio tratamento do médico com relação ao paciente, dos homens com relação às mulheres. No trabalho, em tudo. Enfim, tudo. Então, eu acho que o recorte da menopausa é muito importante. Já que a gente está no clube do empreendedor aqui, você fala muito sobre trabalho, então também os 60 mais deixarem de ser cota e entrarem de vez no mercado corporativo, não como empacotador de farmácia, ganhando 70% menos do que ganhava. Né? Então, que a gente possa ter uma relevância, que esse cross-generation, essa mistureba do jovem com o mais velho, não seja uma prática de ESG, nem para ficar bonito no relatório anual, que de fato a gente caminhe como nação. Tem a tal da oportunidade da gente amadurecer. Né? O Brasil é muito novo, mas eu acho que a gente tem que fazer um trabalho rápido. O Kalash, nosso amigo, ele fala muito isso. O Brasil envelheceu antes de enriquecer. Tem que correr para dar uma melhorada. Então, homens e mulheres, pressionem as políticas públicas, pressionem os governantes, votem melhor, tem que falar, tem que se posicionar. Tem que falar. E é isso, tem que reclamar para si. Porque, olha só, na boa, morrer com 70 era ótimo. Estava resolvido para um monte de gente, para a família, morreu. Para o Estado, morreu. Então, assim, next, não morre mais. Vive mais 20 anos, 25 anos, quiçá 30. Faz o quê com esses 30 anos? Mora onde? Come o quê? Se diverte aonde? Isso vai se tornando um problema real. Exatamente, em todas as áreas. E o que eu acho louco é que a maior parte dos governantes é 60 a mais. E ninguém fala sobre isso. Então, eu acho que essa pauta sobre o envelhecimento é mais do que necessária. Então, pé na porta. Pé na porta. Olha, Kika, muito obrigada mesmo pela sua presença. Eu acho que essa mensagem dela agora foi fundamental, foi forte, foi potente, porque vivemos mais, isso muda tudo, muda a saúde, muda a previdência, muda o urbanismo, muda trabalho, muda tudo. Estamos envelhecendo mesmo e a população jovem está reduzindo, isso é uma questão de demografia. Então, precisamos estar alertas, não só nós que estamos aqui falando, mas toda a sociedade e principalmente quem pode fazer alguma coisa por nós, sim, que são os políticos. Bom, quer dizer, a gente pode fazer por nós pressionando os políticos. Bom, Kika, foi muito bacana ouvir tudo isso seu, porque você trouxe essa história da maturidade com dor, mas que a gente tem que seguir em frente. Mesmo assim, em movimento, com lucidez, com verdade, com afeto, porque, na verdade, tudo sim, isso que você fez sim, é por afeto. A sua sim, mãe também, sim, e a você, sim, e as suas filhas. Com certeza, né? É um legado de amor aí. Exatamente. Olha, gente, que esse episódio inspire um olhar mais humano para quem cuida, para quem adoece e para quem segue vivendo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Clube Empreendedor Brasil pelo apoio aqui nesse estúdio. Se você gostou desse episódio, com certeza você gostou, compartilha com alguém que também precisa ouvir essas mensagens e siga o 60 Pode Mais na sua plataforma preferida. Eu sou Carla Cabral e esse foi mais um episódio do 60 Pode Mais. Obrigada pela sua companhia.